Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, mais um programa TV Câmara Recebe, um programa que hoje recebemos aqui nos estúdios o pastor Tiago Gigo Pereira, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Tupã, um jovem pastor. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história dele, mas também vamos falar sobre a Páscoa, um tema muito importante para um país como o Brasil, onde a maioria é declarada cristã. Pastor Tiago, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer aqui recebê-lo no TV Câmara Recebe. Falar um pouquinho também, antes da gente falar especificamente de alguns temas aqui, como a Páscoa e tudo mais. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse de onde o senhor é daqui de Tupã. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e deixar aqui um abraço da Igreja Presbiteriana Independente de Tupã. Eu sou nascido em Jundiaí. Jundiaí? Passei a maior parte da minha infância, adolescência, juventude em Bauru. Até me considero bauruense. Estudei em Londrina, seminário da Igreja Presbiteriana Independente, tempo integral. Fiquei 4 anos lá, foi uma boa experiência. E estou com 10 anos de ordenação. Fui muito jovem para o seminário, ainda com 18 anos de idade. Fui o caçula ali do meu presbitério, ou seja, aquela região que congrega um colegiado de pastores, ainda muito novo, e pastoreei 2 igrejas, a 5ª IPI de Bauru e também a IPI de Bariri. E agora há 3 anos estou aqui em Tupã, substituindo o reverendo Aguinaldo, que ficou 18 anos aqui na cidade. O reverendo Aguinaldo é uma pessoa muito conhecida aqui, ficou um tempo aqui em Tupã, desenvolveu importantes projetos, uma pessoa bem conhecida na sociedade. Então agora o desafio, 3 anos aqui atuando em Tupã, já se acostumou, já se considera tupanense? A minha esposa é daqui, Tupã é uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor, um povo solidário, gente boa, de boa qualidade. Estou me sentindo em casa, eu e minha família fomos muito bem acolhidos e somos muito amados na comunidade. E a gente está aqui para aprender e para servir as pessoas. Tem sido um privilégio. Tupã é muito boa. O pessoal tem que parar de reclamar da cidade e agradecer a Deus por fazer parte dela. Certo. Pastora, agora que a gente conheceu um pouquinho mais da sua trajetória, pastor é novo, você falou, foi por 18 anos para o seminário. Quantos anos, pastor? 34. 34, aí tá. Jovem pastor. Vou fazer 35 só em julho. Muito novinho ainda, meninão. Isso aí. Pastor, um tema muito recorrente aqui no período que estamos vivendo, antecede a Páscoa, né? Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente qual a importância da Páscoa para o cristão. Ótimo. Uma ótima pergunta, porque a Páscoa é a data mais importante para a fé cristã. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o Natal seria a data mais emblemática, né? Porque há mais alarde do mercado, mais propaganda. Mas para nós cristãos, celebrar a morte do Senhor Jesus, que agora é celebrada com mais ênfase agora nesse período da paixão, né? Que antecede a Páscoa. E a ressurreição do Senhor, que é a vitória sobre a morte, essa é a data mais importante, porque a Páscoa representa a nossa vitória triunfal. O ápice da nossa fé é a ressurreição, a gente caminha para ela. Então, esse período aqui é muito especial para todos os cristãos, não apenas protestantes. Pastor, a gente, antes do programa, a gente conversando, falando muito sobre a respeito da reflexão que a cruz traz, né, para a vida do ser humano, né? A gente vê no cristianismo o sofrimento propriamente de Cristo ali, e o sofrimento, a pergunta que eu faço, é uma condição do ser humano, desde o nascimento até a morte. O sofrimento está muito mais presente na nossa vida do que a gente muitas vezes imagina. Pois é. Deus não nos criou para o sofrimento. Nós fomos criados para a sua glória.
essa compreensão cristã. Mas o sofrimento é um invasor na história, porque o pecado entrou na história e desconfigurou toda a criação. Tem um escritor que eu gosto muito, é um comentarista bíblico norte-americano chamado Ray Stedman. E ele, ao comentar um texto sagrado da Bíblia, que é Romanos 8, ele disse que, se você reparar na natureza, o som das ondas, ouça o som dos pássaros, o som do vento batendo nos galhos das árvores ou nos fios, são sons em tons menores. É uma melodia triste e melancólica. A ideia de que a criação, a natureza está apontando para um desfecho, para um término agonizante. Esse foi o sinal de que o pecado entrou na história humana e trouxe sofrimento, com o sofrimento a morte, nosso maior inimigo. Então o sofrimento ele é inevitável. Aliás, as pessoas veem veem o sofrimento como um completo inimigo, nem sempre ele é um inimigo. O sofrimento é também uma ponte para o amadurecimento. Ele é uma escola. O sofrimento nos ensina e nos amadurece. Você vai conhecer muitas pessoas que se tornaram grandes, frutíferas, excelentes, pessoas de ótima qualidade por causa das lutas pelas quais elas passaram. Analisando a história do cristianismo, a gente percebe que o cristianismo cresceu em meio ao sofrimento, em meio a perseguições. Verdade. Não dá para separar o sofrimento da história bíblica. A Bíblia não esconde a tragédia humana. E ela não esconde que o sofrimento entrou na história. Só que ele tem um dia determinado para acabar. Jesus mesmo tipificou os mais algozes sofrimentos. Ele foi para a cruz, sofreu uma morte horrenda, e ele não precisaria fazer aquilo. Ele decidiu, ele foi voluntariamente, intencionalmente até a cruz e passou uma vida difícil aqui, 33 anos e meio que não foram fáceis. E depois os últimos 3 anos e meio do seu ministério, que foram os mais difíceis. E, sobretudo, ali aquele período de caminhada até a cruz. O sofrimento faz parte da nossa vida, como fez parte da vida de Jesus. Paulo dizia em Filipenses, se não me engano, no capítulo 1, que Deus nos deu o privilégio de padecer pelo nome de Jesus. Então, o cristão ele entende o sofrimento como um sinal de que Deus está trabalhando na nossa história para o nosso amadurecimento. Embora nem todo sofrimento seja causado diretamente pela ação de Deus, pela interferência de Deus na história, o cristão entende que todo sofrimento pelo qual ele passa tem um propósito final. O Daniel Goleman, num livro chamado Inteligência Emocional, ele vai dizer que o sofrimento tempera a alma. Eu gosto de uma outra citação do Elbert Hubbard, que dizia que Deus não nos examinará procurando em nós certificados, medalhas ou diplomas, mas sim cicatrizes. Então Deus está olhando para a gente, avaliando o nosso processo de maturidade e muitas vezes Ele permite que coisas horríveis aconteçam conosco. E lá na frente, geralmente a gente compreende que Ele nos ama, que Ele é um Pai que nos corrige, nos abraça e nos consola. Hoje existe uma linha teológica que anda um pouco na contramão a respeito disso, né? Que seria, assim, o cristão não passa por sofrimento e tudo mais, e a gente vê justamente, às vezes, o contrário, né? O próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições. Verdade. E como é que o senhor vê hoje esse evangelho sendo propagado, especialmente o evangelho de mídia, né? Midiático, que passa uma mensagem que aparentemente o céu vai ser aqui na terra? Eu acredito que Deus interfere, de um Deus que intervém. Eu acredito num Deus que intervém, que é o Deus bíblico, Deus revelado nas Escrituras. Deus não está apático, indiferente, se divertindo com o sofrimento humano. Ele se importa com isso. Mas Deus não interfere diretamente na vontade moral do homem. O homem tem
Ele foi criado com uma liberdade limitada, que é uma liberdade moral, para fazer tanto o bem quanto o mal. E Deus não poderia tolir a liberdade de um homem fazer o mal. E por isso que existe tanto sofrimento na história, sobretudo por causa do homem. Essa ideia de fugir do sofrimento, de negar o sofrimento, e essa teologia, né, que é nefasta, nociva, prejudicial e antibíblica até, de tentar determinar o fim do sofrimento, que o sofrimento é algo a ser demonizado, é algo terrível, isso não tem base histórica, não tem base sociológica, não tem base psicológica, não tem base escriturística, bíblica. O povo de Deus, sobretudo, é um povo que sofre. Todas as pessoas sofrem. A diferença está na maneira como a gente vai encarar as circunstâncias. Tem um autor que eu gosto bastante, do fundador da logoterapia, o Viktor Frankl, psiquiatra, que viveu nos campos de concentração durante um período. Tem um livro publicado em português, um dos seus livros é o Em Busca de Sentido. Ele vai dizer justamente isso. Como é que alguém num campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, consegue encontrar sentido para a vida se todas as coisas básicas lhe são retiradas, como alimentação, higiene, as pessoas que ela ama. E ele encontrou a resposta para isso lá no campo de concentração. Nós estamos falando de um psiquiatra que viveu o ápice assim, do sofrimento de uma pessoa, que é ter a sua liberdade tolhida, né, e a sua morte praticamente sentenciada. E mesmo assim ele encontrou sentido para a vida. Ele pensava na esposa que ele deveria reencontrar, e mesmo que ele fosse para a câmara de gás, ele tinha certeza no pós-morte. Ou seja, a vida para ele, mesmo que fosse uma vida difícil, não era um fim em si mesmo. Ela tem algo mais, né? Tem um propósito pelo qual nós fomos criados. A negação do sofrimento é tolice. Ele faz parte da nossa vida. Ele vai dizer que o desespero é uma equação matemática, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Desespero é D igual a S menos S, ou seja, desespero é sofrimento sem sentido. Desespero é igual a um sofrimento sem sentido. Toda pessoa que sofre, passa por dificuldades, ela deve entender que por trás do sofrimento dela há uma missão, há um propósito, há um sentido, há um porquê. Pode ser que seja consequência dos próprios atos morais dessa pessoa. Pode ser que não haja uma explicação lógica, filosófica. Nós queremos uma explicação para tudo na vida e nem sempre isso é possível. Uma coisa é inquestionável. O sofrimento faz parte da nossa vida. E essa tentativa de negar o sofrimento ou de vencer com estratégias humanas, ela é tola. Né? Nós estamos numa cultura que tem as suas raízes religiosas na pagelança indígena. Não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo é uma análise sociológica. No catolicismo romano e nas religiões africanas, as nossas raízes, a nossa identidade religiosa brasileira. E assim, uma história de escravidão, uma história de colônia, Brasil colônia, né? Nós somos invadidos, roubados, sucateados. É uma história sofrida, o povo brasileiro é muito sofrido. Então eu entendo que essas teologias, elas são uma busca da resposta e faz parte da nossa cultura, né? Da resposta para o sofrimento, porque a cultura é uma cultura de sofrimento. As pessoas, elas precisam de uma solução rápida para isso, mágica para isso. E essas teologias fáceis propõem isso. Olha, você está sofrendo, vem aqui, faz alguma coisa, alguma barganha com Deus, ele vai te dar outra coisa em troca, né? Esse Deus
criado, né, que não é criador, é fraquinho demais, é muito manipulável, né? É fácil convencê-lo. Tá certo. Pastor, a gente já encerrou o tempo aqui do primeiro bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo, continuar esse bate-papo hoje aqui com o pastor Tiago Gigo Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana Independente. A gente já falou um pouquinho aí sobre, o primeiro bloco, sobre a importância da Páscoa e esse contexto do sofrimento aí na humanidade, né? A gente vai continuar falando sobre esse tema no segundo bloco, porque é um tema abrangente. Quero saber um pouco mais também como que o senhor vê hoje a perseguição que existe com relação aos cristãos no mundo. Então, a gente tem muito ainda assunto aí para refletir hoje nesse programa. Então, a gente volta já, não saia daí. Daqui a pouco tem mais TV Câmara Recebe com o pastor Tiago Gigo.